que a pastora vai estar ministrando nesta noite. Continue adorando ao Senhor. Eu sei que Ele tem uma palavra nesta noite para o teu coração. Obrigado, Jesus, por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Tua presença é real aqui, Senhor. Isto aqui não é somente emoção, não, senão a Tua presença manifestando no meio do Teu povo, Senhor. Senhor, continue conosco, Senhor, hoje, não só hoje, senão que sempre, Senhor. Te pedimos, Senhor, neste momento especial, momento da palavra, Senhor. Usa a Tua serva, a pastora, Senhor, nesta noite, como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Aqueles que vieram tristes, desanimados, Senhor, aqueles que vieram, Senhor, esperando uma palavra de parte de Ti, Senhor, possam sair daqui cheios da Tua palavra, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, de uma forma toda especial, Senhor, a pastora, nesta noite. Fala em nossos corações e em nossas mentes, Senhor. Tudo isso te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na presença dEle, né, irmãos? Primeiramente, nós temos que ser gratos a Deus por estarmos na casa dEle, adorando o nome dEle, bendizendo aquele que é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, porque no nome dEle há poder, no nome dEle há cura, no nome dEle há libertação, no nome dEle há transformação, e nós estamos gratos a Deus, porque nós estamos na casa dEle, adorando o nome dEle. Amém? Palavra do Senhor no capítulo de número 2, do segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Palavra do Senhor a partir do versículo de número 16. Capítulo 2, segundo livro de Reis. Eu vou ler a partir do 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda. Elieseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu servo. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram-lhe 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Amém? Podeis assentar os irmãos. Eu estava estudando e o Senhor ministrou muito essa palavra ao meu coração. Segundo Reis, a partir do versículo 19 até o 24, mostra quando Elias foi trasladado ao céu, e agora Eliseu aparece como seu sucessor. A
palavra do Senhor diz que de imediato, se você ler aqui, Eliseu já tinha 2 problemas grandes. 2 problemas grandes aparecem na frente de Eliseu. O primeiro deles, o povo não acredita naquilo que Eliseu está falando. Eliseu diz, o Senhor levou Elias, mas o povo não acreditou. Não, deixa que nós vamos mandar alguém ali para ver se é verdade. E Eliseu fala para eles, não envia ninguém, porque vocês não vão o encontrar. Mas aquele povo, eles apertou Eliseu de tal forma que Eliseu falou, manda. E mandaram 50 homens ali para procurar Elias. E não encontraram Elias. Eu fui observando essa palavra, e eu percebo aqui no começo que o ministério do profeta Eliseu já começou com uma certa desconfiança. O povo não estava crendo naquilo que Deus havia de fazer e estava fazendo através dele. E o povo começa então a apertar por Eliseu. Apertar Eliseu. Onde é que está Elias? Nós vamos enviar 50 homens para buscar Elias. E o Elias, já sabendo do que havia acontecido, diz, não vá, não adianta, vocês não vão me encontrar. Mas o povo de Deus, irmãos, eles são obstinados em todo tempo. Em todo tempo eles são obstinados. A palavra do profeta, nem todo tempo, não é todo tempo que ela é aceita de primeira voz. O que acontece depois disso? Eliseu entra na cidade de Jericó. Jericó já era amaldiçoada desde lá do antepassado, quando destruiu Jericó. O Senhor amaldiçoou aquela cidade e disse, quem morasse nela ia ter problema. Mas, de novo, o povo de Deus é obstinado, é teimoso, gosta de estar onde não se deve estar. Quer entrar onde Deus não manda entrar. E eles entraram em Jericó e restaurou uma cidade. E a Bíblia diz que esse povo dessa cidade chega para Eliseu e fala assim, pastor Daniel, meu servo, meu senhor, aliás, olha para essa cidade. A cidade é linda. As casas são maravilhosas. São boas habitações. Isso lembra alguma coisa, irmãos? Aí Eliseu olha para aquela cidade e eles falam, olha para ela, Senhor, é tudo muito lindo aqui, mas tem um grande problema, as águas são más. Eu fui estudar sobre isso e a história diz, irmãos, que tudo que estava ali morria. Porque havia uma esterilidade muito grande naquela cidade. As águas eram impróprias. Então, se as águas eram impróprias, os homens eram improdutivos. Porque tudo que eles produziam não rendiam, acabavam-se tudo, porque não tinha água. E o Senhor foi ministrando ao meu coração essa palavra, e eu falei, Deus. E hoje, quando o irmão de Lima veio aqui, eu falei, Deus, não está aí, era essa mesmo. Porque eu tinha preparado uma palavra no final de semana passado, mas glória a Deus, Jesus teve misericórdia e usou a Lília, né? E eu ia trazer aquela palavra. Mas o Senhor falou, não, eu quero que você fale isso aqui, eu quero que você traga um esclarecimento da minha parte. Tem muita gente, a Bíblia fala, o Senhor falou comigo enquanto eu estudava, vivendo em casas maravilhosas, estando debaixo de habitações maravilhosas, a cidade está próspera, porém está infrutífero e está estéril, porque não tem buscado, tem vivido uma vida de aparência espiritual. E eu falei, Jesus, como assim, Senhor? Deus, como assim? A palavra do Senhor, irmãos, Ele vai falar para nós no capítulo 7, do versículo 38 a 39, que o Espírito de Cristo é a fonte de água viva. Oh, glória! Não tem como nós, pastor Daniel, nós ficarmos vivendo de aparência dentro de uma casa boa, de uma habitação boa, se não habitar em nós o Espírito de água viva. Nós vamos ser pessoas lindas, maravilhosas, mas nós vamos viver uma vida de aparência. Esse povo aqui, eles viviam uma vida de aparência. Eles estavam vivendo uma vida de aparência, porque eles não tinham nada. Tudo que plantavam não dava. Tudo que eles faziam não dava. As águas eram impuras, as pessoas, a terra era estéril. E eu fiquei falando com Deus, Senhor, como assim?
E também em João capítulo 15, versículo 3, a palavra do Senhor diz que a sua palavra é como água que lava e purifica. Por que tem gente que não é purificado? Por que tem gente que não é purificada, irmã Osmarina? A senhora falou aqui, porque não está na palavra. Porque não conhece a palavra, não tem intimidade com a palavra. Porque se eu tiver intimidade com a palavra, eu vou ser purificado. Se eu tiver intimidade com a palavra, irmãos, eu vou deixar de ser estéril. Eu vou deixar de viver de aparência. Eu vou deixar de viver uma vida, irmãos, como se hoje fosse meu último dia. Aleluia. Quem não tem intimidade com a palavra de Deus, não se purifica. Você vai viver a vida inteira dentro da casa do Senhor, mas se você não conhecer essa palavra, você não vai se purificar dos teus maus caminhos, você não vai ser curado, e o pior de tudo, você ainda vai contaminar outras pessoas. Porque é isso que acontece. O Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16 e 17, diz que Jesus nos escolheu para que dessemos frutos, e que os nossos frutos permanecessem. Cadê essa palavra? João capítulo 15, 16. Não me escolhestes a vós, a mim. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Nós temos que entender isso na nossa mente. Nós fomos escolhidos por Deus. Você não é fruto do acaso dentro de uma igreja evangélica. Foi o Senhor que te escolheu. E Ele te escolheu para um propósito. Para que você dê fruto. E que o seu fruto permaneça. Não há razão de nós ficarmos aqui todo domingo correndo risco, vindo de manhã, às vezes da manhã com Deus, preocupados, indo trabalhar e dizendo que nós somos cristãos, se nós não estivermos dando fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai, Ele vos conceda. Às vezes nós conversamos com pessoas, irmãos, que está à porta a bênção, está à porta a vitória, mas nós não conseguimos ver essa pessoa receber a bênção. Por quê? Primeiro, porque não tem intimidade com a palavra. Segundo, porque não é purificado pela palavra. E terceiro, irmãos, porque não dá fruto. E se nós não damos fruto, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos ser o quê? Queimados. Queimados. E não demora muito, nós vamos começar a ver gente ser queimados. Porque não tem dado fruto. A Bíblia diz que o machado está posto à raiz. E não vai demorar muito. E não vai demorar muito. Eu comecei a ler e vi que o Eliseu, ele faz 2 pedidos para o povo daquela cidade, para que aquelas águas fossem saradas. Primeiro, ele pede uma salva nova, ou um prato novo em algumas versões. Por que será que ele pediu essa salva nova ou esse prato novo? Por quê, irmãos? Porque o novo, quando nós estamos em Cristo, nós consagramos a nossa vida em Cristo. Então ele pede um prato novo. E ele pega sal. E ele vai até a nascente das águas. E ele leva aquele prato. E ele leva aquela sal. Prato novo é um recomeço. Prato novo é você começar tudo de novo. Prato novo é você ter coragem de levantar a mão hoje e falar: Deus, me dá um prato novo aqui. Deus, eu quero hoje um prato novo, eu quero recomeçar de novo. Jesus, se eu não dei fruto esse ano que está findando, daqui 3 dias começa um ano novo. Eu quero ser diferente, eu quero dar frutos. E eu quero, Jesus, que o meu fruto, Senhor Deus, permaneça. E ele pede sal, não é uma controvérsia. A água já era amarga, ele vai botar sal na nascente. Não é estranho? Você sabe por que ele pede sal? Para tipificar que o sal, ele purifica. O sal, ele conserva. O sal, irmãos, ele não permite que nada de errado entre onde tem sal. O que você é em Cristo? Mateus capítulo 5, versículo 13, diz que nós somos o quê? Sal da terra. Sal da terra. Qual que é a sua eficácia quando você chega numa fonte? Qual que é a eficácia desse sal que está aqui nessa noite, quando ele chega numa fonte que está amarga?
que está problemática, que está poluída. O Senhor foi ministrando ao meu coração, foi falando profundamente comigo, irmãos, porque tem vezes que eu sou como um sal insípido, que não tem valor nenhum. Tem vezes que nós somos como sal insípido, que não tem valor nenhum. Mas esse sal que Eliseu colocou aqui nessa fonte, ele curou aquelas águas. Ele trouxe vida nova àquelas águas. Ele purificou aquelas águas. E é isso que o Senhor espera de nós. É esses resultados, como, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, não é nada. Porque quando nós precisamos agir como sal, nós não agimos. Quando nós precisamos verdadeiramente ser agentes de transformação na vida de alguém, nós não somos. Aí nós não entendemos. Porque muitas coisas não acontecem. Nós não entendemos, porque passamos por tantas fadigas. Nós precisamos ser sal que purifica. Verdadeiramente nós precisamos exercer esse sal da terra como purificador. Nós precisamos exercer esse sal da terra como conservador. Nós precisamos exercer esse sal da terra, irmãos, como quem muda a situação onde nós estamos. Senão Eliseu podia ter pedido óleo. Eliseu poderia ter pedido qualquer outra coisa. Mas ele pediu sal. Porque o sal é a palavra. O sal é vida. O sal transforma. O sal muda. O sal faz reações que você nem... Às vezes nós estamos fazendo uma comida, aí você bota um pouquinho de sal ali, e aquela comida pega um gosto diferente. Porque é um agente que transforma o ambiente. Será que nós estamos só plantados aqui nesse lugar, mas estamos sendo estéril? Eu falei, Deus, e comecei a pensar, irmãos, nesse ano que está terminando. Comecei a pensar nos dias, nas vezes que eu não fui salva verdadeiramente. Eu fiquei dentro do meu quarto ontem, e eu fiquei pensando, Jesus, como assim? Tem vezes que você poderia ter sido alguém que fez tanta diferença na vida de alguém, mas você prefere ficar inerte, você prefere ficar sem ação. E isso, irmãos, são atitudes que o diabo coloca na nossa mente. E nós não queremos, eu não quero me comprometer, eu não quero fazer nada. Saiba que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado à força, e se você ficar parado aí, como se não fosse com você... A sua vida, irmãos, espiritual principalmente, ela vai ser desfacelada. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos pegar aquilo que o Senhor tem nos dado na nossa mão hoje. Eu estou numa guerra tão grande, irmãos, para viajar, mas tão grande, Eu estou vivendo um momento de tanta angústia, de guerra, por causa dessa viagem. E tenho passado noites em claro, falando com Deus, para Deus trazer calma no nosso coração. E a gente fica guerreando guerras inúteis. Guerras que não são nossas, guerras que nós não precisamos guerrear. Quando tem tanta coisa para a gente colocar de pé e declarar o nome do Senhor, declarar a graça, a bênção, a salvação de Deus. Oh, glória! Olha o que diz em Provérbios 4, 23. Coloca aí. Sobre tudo o que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quantas pessoas estão com vidas retidas dentro da sua mão? Você poderia gerar vida, você poderia gerar coisas extraordinárias, mas nós preferimos ficar com aquilo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Não vou de jeito nenhum, já fiz demais, não quero mais, não vou fazer mais. Irmão, saiba de uma coisa, você está fazendo para o reino, você está fazendo para Ele, você está fazendo porque Ele te escolheu primeiro.
Foi Ele que te escolheu. Foi Ele. Oh, glória. Eu conversei essa semana com a esposa do pastor Locatelli. E eu fiquei com muita pena deles. Eles estão lá em Senegal, não podem ir para o Mali. Longe da filha, longe do genro. Pastor Locatelli doente, precisando fazer um tratamento. E eu falei, pastor, por que vocês não vão para o Brasil? Ficar uns dias no Brasil? Ele falou, pastor, eu sei que se a gente for, Deus vai cuidar aqui. Mas eu ouvi uma ordem e obedeci. E nós, irmãos? E nós? E nós? O nosso coração, ele precisa estar guardado nas coisas de Deus. O que você tem guardado dentro do seu coração? Que mazelas que você tem escondido dentro do seu coração? O que você tem plantado dentro do seu coração? Qual é? De novo, meu Deus. O que é, irmãos? Que está plantadinho dentro do coração. Olha o que diz no capítulo de Jeremias, capítulo 4, versículo 14. Olha aí. Jeremias 4, 14. Pode colocar aí, fazendo favor. Lava o teu coração da malícia. Tem pessoas, irmãos, que é difícil conversar demais. Tem pessoas, pastor Tatiana, que é difícil demais. São maledicentes. São orgulhosos. São jactanciosos. Judas chama eles de obstinados, de blasfemadores. Amigos de si mesmo. Só se preocupam com os seus deleites. Sabe o que vai acontecer? Jesus, é Ele. Lá em Apocalipse ele diz que esse povo não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. O meu propósito aqui, irmãos, não é brigar com os irmãos. De jeito nenhum, que eu poderia pregar a palavra que Deus me deu domingo passado, que foi falar sobre o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que livra de todo mal, o Deus que faz todas as coisas. Mas o Senhor disse para mim, há muita malícia no meio do povo de Deus. E se você não se purificar o seu coração... Oh, glória. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salvo. Sabe o que está em jogo? É a nossa salvação. É a nossa salvação. E tem muitas pessoas que não estão mais preocupadas com salvação. Ah, não, já ouço desde criança que Jesus vai voltar, Jesus não voltou até hoje. Ah, não, meu pai já falava, minha mãe já falava, não sei quem já falava, Jesus não voltou até hoje. Não vou preocupar com isso mais. E se Jesus pedir tua alma hoje, como diz lá em Mateus, o que vai falar? O que faz? O que vai falar, irmão, se Jesus pedir a nossa alma hoje? Até quando permanecereis no meio de ti os teus maus pensamentos? Vocês acreditam nisso, não, irmãos? É a Bíblia. É a palavra. E o Senhor está falando assim, olha... Pega um prato novo hoje. Pega um sal hoje. E vamos até a nascente das águas. Pega hoje, que nós vamos lá na nascente das águas. E nós vamos curar ela junto. Aquela nascente que está amarga. Aquela nascente que está estéril. Nós vamos deitar nela o sal que purifica. Nós vamos deitar nela o sal que purifica e que transforma. E nós vamos ver coisas grandes acontecer no meio de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que Eliseu colocou o sal ali, a Bíblia diz que aquelas águas foram curadas. Curadas. Não foi depois. Não foi amanhã. Não. Foi na hora. Curou. Então nós precisamos fazer como Eliseu. Senhor, me dá aqui hoje. Me dá aqui hoje, Senhor, um prato novo aí. Algo que nunca foi idolatrado. Que nunca foi declarado para ninguém. Que eu quero usar aqui, Senhor. Porque eu quero curar a nascente.
Eu quero trazer vida onde não tem vida. Oh, glória. Precisamos nos purificar. Deus pode, através de nós, curar, irmãos. Nós temos profetizado nessa igreja que vai haver cura, vai haver cura, vai haver cura, vai haver cura, vai haver milagre, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver milagre. Mas eu e você precisamos estar curados para que eu e você possamos curar alguém. Oh, glória! O Espírito de Deus, Ele não vai agir no nosso meio 100% se eu tiver algo dentro do meu coração contra alguém. Não vai. Aleluia. Ele quer confirmar o nosso ministério, como Ele fez com o de Eliseu. Foi instantâneo, Deus confirmou o ministério de Eliseu. Foi instantâneo. Aqui em Jericó, Deus agiu com misericórdia e abençoou. Mas em Betel, quando aqueles homens se levantou contra Eliseu, o que aconteceu? O juízo do Senhor veio. O juízo, quem foi que falou que Deus é fogo consumidor? Aqui agorinha. Esse Deus continua o mesmo lá de trás. Ele não muda. Talvez você não vai ver uma ursa saindo correndo aí do meio da rua e vindo comer um blasfemo, mas Ele pode enviar outro tipo de coisas, de outra consequência, e pode pegar um blasfemo, um profano, um daqueles que se levanta contra a obra do Senhor, contra os servos do Senhor. Deus, irmãos, Ele é amor, mas Ele é fogo, Ele é juízo. Ele é juízo, Ele agiu com juízo, como juiz aqui em Betel. E foi instantâneo. Deus mostrou, confirmando o ministério de Eliseu. Você quer ter seu ministério confirmado? Então você precisa confiar na palavra. Você precisa andar na palavra, você precisa viver da palavra, você precisa andar confiante na palavra, você precisa ler a palavra, você precisa entender a palavra, você precisa ter revelação da palavra, você precisa ter comunhão com a palavra do Senhor é Jesus. A Bíblia diz que lá no princípio Ele estava lá, e João diz, Ele era o verbo no princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como que eu não posso ter intimidade com a palavra? Como que eu não vou ter intimidade com a palavra? Eu vou viver uma vida miserável dentro da casa do Senhor. Me perdoe a palavra. Sabe aquele povo lá que saiu junto com Moisés? Moisés não falou diferente para eles. O mesmo Deus que Moisés pregou para todo o povo, Ele pregou para Corá, Datã e Abirão. Moisés pregou da mesma forma, ensinou da mesma forma. No entanto, eles não entenderam a palavra. E você sabe o que faz você não entender a palavra de Deus? É você não se converter a Cristo verdadeiramente. Sabe o que faz nós, irmãos, fazer as coisas forçadas dentro da casa do Senhor? É nós não conhecermos o Deus do amor, que deu a vida, que deu o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida. Enquanto nós não conhecemos esse Deus verdadeiramente, enquanto nós não estivermos andando com Ele verdadeiramente, nós vamos estar hoje aqui dando glória a Deus, pulando e alegrando a presença de Deus, mas amanhã nós vamos estar caídos, porque nós não temos intimidade com esse Deus e com a Tua palavra. Oh, glória! Eu poderia estar aqui, irmãos, declarando 2026, a chave aberta, a porta aberta, o carro novo, mas eu não vou fazer isso, porque não é isso que Deus mandou eu fazer. O que o Senhor mandou eu fazer aqui nessa noite é falar para você, tenha intimidade com Ele, se você quiser ter uma vida abençoada. Tenha comunhão com Ele. Tenha comunhão com Ele, gaste tempo com Ele, sente com Ele, converse com Ele, fale com Ele na oração, fale com Ele no louvor, tenha intimidade com o seu Jesus, para que você vá bem, a Bíblia diz.
E às vezes, irmãos, nós ficamos dentro das nossas casas, né? Tem dia que eu não quero sair da minha casa de jeito nenhum. Não quero, irmãos. O Carlos fala, meu Deus, não é preciso fazer alguma coisa, eu não quero. Eu não quero, irmão. Tem dia que eu não quero sair da minha casa, porque a minha habitação é muito boa. A minha casa é muito boa. E às vezes a gente vai sair, a gente vai se deparar com coisas que a gente não quer. Mas aí você lembra que você tem um chamado. Você lembra que Deus te chamou para uma grande obra. Você lembra que foi Ele que te escolheu, que não foi você que escolheu. Aí você se levanta, mesmo com dores, mesmo com angústia na alma, mas a gente se coloca de pé e vai e faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E o desejo do meu coração, como esposa do pastor dessa igreja, é que você vá bem, é que você entre o novo ano de 2026 dando fruto, e que seu fruto permaneça, que você seja sal purificador para muitas nascentes que estão podres, para muitas nascentes que estão amargas, para muitas nascentes que não estão dando fruto. Você pode ter a chance de fazer isso. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Por que eu ajo muitas das vezes como um homem velho, mentiroso, pecaminoso, traidor, que não honra o pai, que não honra a mãe, que não honra os amigos, que não é fiel? Por que eu ajo assim? Se eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Sabe qual foi o pior problema de Davi? Não foi o pecado com Betseba. Você sabe qual o maior problema de Davi? Depois vocês leem. Foi ele desprezar a palavra do Senhor. Foi ele desprezar a palavra de Deus. Davi, porque você desprezou a minha palavra, eu vou entrar com a espada na sua casa forever. Eu vou entrar aqui, as suas mulheres, os seus vão pegar ele no olho nu aí, ó. Ao olho nu, ao sol quente. Os seus filhos, você vai ter problema com um por um, Davi. Porque você desprezou a minha palavra. Quantos conhecem a palavra de Deus? Quantos conhecem? Irmãos, nós estamos numa escola bíblica aqui nessa igreja tremenda. Nós estamos ensinando aqui, irmãos, os professores aqui, eles não brincam. Olha, tem gente aqui que faz... É todo jeito que você quiser. Se você é uma pessoa que aprende com visual, tem visual. Pastor Jânio usa o PowerPoint. A irmã Helena usa as encenações. O irmão Paulo usa as revelações da palavra. Irmãos, todo jeito que você quiser, você aprende a palavra de Deus. Nós não temos desculpa para ser terra estéril. Nós não temos desculpa para ser águas más. Nós não temos desculpa. Oh, glória! Nós não temos desculpa para isso. Oh, glória. E desde sempre, o Senhor tem falado conosco. Isso é uma advertência. O que está aqui no versículo de número 24, é uma advertência para nós hoje. Olha o versículo 24. E virando-se ele para trás, para quem? Para aqueles que estavam zombando. Para aqueles que estavam desprezando o homem de Deus. Então ele vira para trás e amaldiçoa. Ele não amaldiçoa no nome dele, ele amaldiçoa no nome de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Como nós estamos levando a nossa vida espiritual. Como nós estamos levando a nossa vida espiritual. Pastor, o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que nós, em nossa volta, há uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhos, ela nos olha constantemente. Constantemente. Ela nos olha. Ela me olha no meu falar. Ela me olha no meu caminhar. Ela me olha nas minhas maledicências. Ela me olha em tudo. Irmãos, você acha que quando você senta com alguém, que você conta uma piadinha de mau gosto, ele te aplaude na hora, mas sabe o que ele faz depois? É crente. É crente. Sabe o que você está fazendo? Você está desprezando a palavra do Senhor. E as consequências, elas não são boas. Então, nós estamos findando este ano.
chegando daqui 3 dias, nós estamos aqui celebrando com uma grande festa a entrada do próximo ano. E o desejo do meu coração é que você esteja com o seu prato novinho aí, com o seu sal preparado, para você colocar nas fontes que estão improdutivas, que estão estéril, que estão com águas más, que não estão produzindo frutos. Que você seja, neste ano, um carregador da graça de Deus. Tem um versículo que está aqui, moço, que eu achei maravilhoso, que eu gostaria de ler esse versículo, e já vou pedir para o grupo de louvor vir aqui, para a gente estar terminando. Pode vir o grupo de louvor. Olha, esse versículo, tanto que é maravilhoso, que diz que nós somos carregadores da graça. Carregadores da graça de Deus. Romanos, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz essa palavra. 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 18. Mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Será que se Jesus parar na nossa frente mesmo, nós vamos ter, ele vai olhar para nós e falar assim: realmente, você está refletindo a minha glória, você está sendo o carregador da minha glória, verdadeiramente, você é um servo que carrega a minha glória. Será que Jesus parasse hoje na minha frente, ele ia falar isso para mim? Será que se ele chegasse pertinho de mim hoje, ele ia falar: olha, você pode andar com cara descoberta, porque você carrega a minha glória? E mais ainda, olha o que ele diz: a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha o que diz também, o último versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Precisamos ser transformados, e não vos conformeis com este mundo. Irmãos, tem muita gente que parece, como as casas bonitas, né? As casas, a Bíblia diz que as casas eram maravilhosas. As casas estavam boas para se habitar, decoradas, adornadas. Mas não se engane, não se conforme com o que você está vendo aparente. Porque com o que você está vendo aparente pode estar amargo, pode estar estéril. E Deus quer usar você para ser agente de transformação. Olha o que ele diz mais: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E como que eu transformo o meu entendimento? Só tem um jeito: é lendo a palavra, é tendo comunhão com Cristo, é estando na presença dEle. Olha o que mais que diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa haver um retrocesso. Precisa haver um retrocesso em nós, irmãos, para que nós possamos chegar a 2026. Nós vamos chegar em 2026 e qualquer água que nós vemos, que nós percebemos que elas estão amargas, nós vamos ter condições de deitar o sal ali e fazer com que aquelas águas sejam curadas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Há um tempo, irmãos, que nós temos vivido assim, ó. Muitas pessoas estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se a palavra do Senhor Jesus, ela já se cumpriu e Jesus ainda não voltou. A palavra do Senhor já ainda não se cumpriu por completo. Nós estamos aqui, a prova é isso, nós ainda estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser santos. A Bíblia diz que nós temos que ser santos porque Ele é santo. Então eu quero
te convidar nessa noite a fazer uma retrospectiva da sua vida. Aí como você está? O que você precisa? O que você precisa para o ano de 2026? O que você precisa? O que você almeja? Não, irmãos, material, porque o material ele vai vir. Se a sua vida espiritual estiver boa, o seu material vai vir, porque você não vai gastar os seus bens com aquilo que não é para Deus. Então de imediato Deus já vai te prosperar. O que você precisa no mundo espiritual? O nosso propósito que nós vamos fazer a partir do dia 5, nós vamos orar durante do dia 5 até o dia 10. Nós vamos ter oração e culto aqui nessa igreja, a partir das 7h30 da noite. E eu falei do meu esposo, eu vou colocar na minha vida, no meu propósito, eu vou fazer jejum de pão e água durante esses dias, porque eu preciso entrar melhor no 2026. Eu preciso ver a face do meu Senhor no 2026. Eu preciso viver uma intimidade com Ele em 2026 diferente dessa que eu vivi em 2025. Aleluia. O que você precisa? O que você precisa? Fale com o Senhor agora. Cante aquele louvor ao nome de Deus, de Jesus. Muito lindo aquele hino. Cante ele. Pode cantar enquanto os irmãos vão orar. Nós não vamos chamar aqui à frente, irmãos, porque isso é uma introspectiva, você e Deus. Quero que você ore. Faça assim com as vossas mãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Pai, os visitantes que estão em nosso meio, Senhor, os pais ali do Silvio, Senhor, abençoa o retorno deles, papai. Guarda em tuas mãos, Senhor, os amigos ali do Sandro, Senhor, guarda eles, papai, no poder do teu nome, Senhor, abençoa eles, papai. E todos aqueles, meu Senhor, que necessita da tua providência, das tuas bênçãos, seja com cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela seja de incentivo espiritual para nossas vidas, Senhor. Pai, que eu não venha baixar minha mão, Senhor, e sim, Senhor, levantar, Senhor, como obreiro aprovado, Senhor, como vaso ungido, Senhor, para fazer uma boa obra, Senhor. Dê uma semana abençoada, Senhor. É que te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça com as vossas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre que de dias. Está terminado, em nome do Senhor Jesus.